Novidade importante no Palmeiras na busca por um diretor executivo de futebol, informação exclusiva que eu te conto daqui a pouco no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quero falar também sobre uma ótima nova envolvendo o Flamengo e Davi Luiz. Informações sobre o Corinthians, contei para vocês nessa sexta-feira que o Timão detém só 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Como é que são os outros casos de atletas do Timão? Bora falar ainda sobre o São Paulo e a busca por um zagueiro canhoto. O Maicon ainda tem chance? Por que o São Paulo tem tanta confiança de que as soluções estão dentro do próprio elenco? Para completar, Falcão Garcia, enfim, arranjou um emprego. Será que ele vem jogar no futebol brasileiro? Bora dar detalhes sobre essa história. Falo também sobre a situação caótica no Vitória, com direito ao afastamento do presidente. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola e criei esse canal com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se você já se inscreveu, aperta o like para curtir o vídeo, para que o vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Antes de começar a contar todas as informações, dá uma olhada só nessa dica importante. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a NetBet. A NetBet é referência no assunto, tá? Há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NetBetBrasil para receber a oferta de boas-vindas da NetBet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$200 mais R$20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade, clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da NetBet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora começar falando sobre o São Paulo e a busca por um zagueiro canhoto, busca bem antiga. Desde que o Crespo chegou, fala-se sobre essa procura. Mas São Paulo tem assegurado que não está disposto a fazer grandes investimentos. Mesmo com o Maicon, zagueiro super identificado com o clube e ídolo do torcedor do São Paulo, disponível no mercado, São Paulo assegura que não há negociações. Também tenho conversado via WhatsApp e também pelo Instagram com o Maicon, e o Maicon confirma que não existem conversas com o tricolor. É muito difícil, para não dizer impossível, que ele seja contratado. E a resposta ou a justificativa para o não acordo passa pela parte financeira, mas principalmente pelo fato de o São Paulo ter identificado nas categorias de base, mais especificamente no Sub-20, 3 excelentes soluções. Conversei nessa semana durante o programa do Nicola com o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, e ele encheu a bola dos atletas. Luizão, Beraldo e Thiago. Os 3 jogam no Sub-20 do São Paulo, são titulares absolutos e devem, em algum momento não muito distante, serem utilizados no time de cima. Time de cima que já tem o Léo fazendo bom trabalho como zagueiro pelo lado esquerdo. É por causa desses 3 garotos e da crise financeira do São Paulo que o tricolor decidiu suspender a busca por um atleta para essa posição. Queria contar um pouquinho sobre esses 3 zagueiros. O Luizão tem 19 anos, titular absoluto do time Sub-20, que faz excelente campanha sob o comando do Alex. Atleta que chegou ao São Paulo super cedo e ainda não estreou pelo time principal, embora já tenha treinado algumas vezes sob orientação do Crespo. Já o Beraldo é o mais novo de todos, 17 anos de idade. Atleta revelado em Cotia, ou melhor, atleta revelado no 15 de Piracicaba e contratado para jogar em Cotia em 2019. Já o Thiago foi o último a ser contratado pelo São Paulo, chegou recentemente por indicação do Alex, ele pertencia ao Curitiba e ficará por empréstimo no São Paulo até janeiro de 2023 com opção de compra. Bora falar agora sobre Falcão Garcia, atacante e centroavante colombiano, 35 anos de idade, livre no mercado desde a semana passada quando rescindiu seu contrato com o Galatasaray. Chegou a ser especulado em alguns clubes brasileiros e eu vinha dizendo que a chance dele ser contratado por aqui era mínima, para não dizer zero. Teve corintiano super animado com a chance de o Falcão Garcia ser contratado. Cara que ganhava 2,5 milhões por mês no Galatasaray, foi por isso que o time turco rescindiu seu contrato. As últimas negociações envolvendo o Falcão Garcia sempre foram com clubes europeus.
E nesse sábado, o Rayo Vallecano, time da primeira divisão da Espanha, confirmou de forma oficial a chegada do Falcão Garcia. Contrato de 2 temporadas, ou seja, até a metade do ano de 2023. Ele se viu obrigado a aceitar uma bela redução salarial para fechar com o Rayo Vallecano, que nesse momento é o 10º colocado do campeonato espanhol. Falcão Garcia no futebol brasileiro, somente depois desse contrato se valer a pena para os clubes brasileiros, até porque ele anda em fase decadente, está bem distante de ser aquele jogador que encantou nos tempos de Mônaco e também seleção colombiana. Bom, bora falar agora sobre os percentuais dos atletas do Corinthians. Contei para vocês com exclusividade nessa sexta-feira que o Corinthians detém apenas 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. E a justificativa para esse percentual tão pequeno é que o Corinthians não tinha capacidade para fazer um investimento muito grande com pagamentos de luvas e acertou-se um valor de aproximadamente R$1 milhão por mês para que o Roger Guedes receba do Corinthians, e o Roger queria mais de R$1,5 milhão, quase R$2 milhões. O Corinthians alegou que não tinha capacidade e chegou-se a esse acordo. O Corinthians paga R$1 milhão e o Roger Guedes fica com 60% do valor de uma venda futura. Quis contar para vocês, fui pesquisar outros contratos de atletas do Timão. Como é que são os percentuais? É mais comum o Corinthians deter 100% dos direitos econômicos ou fatias menores? Quero começar falando sobre os atletas cujo contrato tem 100% dos direitos presos ao Corinthians. O Piton, o Jô, Fábio Santos, Camacho, Gil e Arauz são alguns exemplos de jogadores que têm 100% dos direitos econômicos presos ao Corinthians. Ou seja, se pintar uma negociação em definitivo, o Corinthians embolsa toda a grana. Com 85% o Matheus Vital, que está emprestado ao Panathinaikos. 80% o Rodrigo Varanda e Ramiro. Varanda que não foi negociado com o Red Bull Bragantino e o Ramiro que foi recentemente emprestado para a Arábia Saudita. 70% o Léo Natel que acaba de ir para o Apoel por empréstimo. Gabriel Pereira, um dos meninos da base super bem falados. Léo Santos, recém-recuperado de contusão. Richard emprestado ao Atlético Paranaense e Bruno Mendes emprestado ao Internacional. Tem também o Cantilho, que foi comprado do futebol colombiano. 65% dos direitos econômicos, o Ederson, volante, que fechou com o Corinthians tempos atrás, depois de sair do Cruzeiro, e faz excelente campanha com a camisa do Fortaleza. 60% dos direitos econômicos é o percentual do Corinthians em relação ao Cássio. O Timão tem 55% dos direitos do João Vitor, é pouco, hein? Zagueiro muito bom, que certamente vai receber propostas do exterior em pouco tempo. O Corinthians tem uma fatia pequena, 55%. Já o Xavier, outro volante que tem se destacado, só 50%. Mesma situação do Gabriel, do volante, do Fagner, lateral direito, e do Luan. Esse talvez um dos piores negócios da história do Corinthians. Timão desembolsou R$29 milhões para comprar o Luan e deteve com essa grana apenas 50% dos direitos econômicos. Parabéns aos envolvidos, hein? E o Luan ainda ganha R$800 mil por mês. Para completar, queria contar que o Cauê, centroavante que chegou a ser testado no profissional e faz sucesso hoje no time sub-20, tem 40% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, ou seja, Roger Guedes e Cauê hoje são os atletas com menor percentual do Corinthians. Todos os outros com pelo menos mais do que esses 40%. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito de todos esses nomes e números que eu passei, beleza? Bora falar agora sobre o Davi Luiz e a boa notícia para o torcedor do Flamengo. Contei com exclusividade durante o programa do Nicola dessa sexta-feira que o Besiktas havia feito uma nova investida para tentar contratar o Davi Luiz. Vale a lembrança de que na Turquia a janela de transferências só se encerra em 8 de setembro, ou seja, ainda há a possibilidade da contratação de atletas. O próprio Besiktas anunciou nessa sexta-feira o Pjanic, jogador que pertencia ao Barcelona, ele chega por empréstimo. Pois bem, o Besiktas um mês atrás já havia feito uma proposta ao Davi, a proposta foi considerada baixa e o Davi recusou. Houve agora uma segunda tentativa, com valores mais altos, com o Besiktas se aproximando daquilo que o Davi Luiz pedia ao Benfica de Portugal. Não há mais negociação entre o Benfica e o Davi Luiz, apesar do esforço e da vontade do Jorge Jesus em contar com o zagueiro brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, ou melhor, antes do programa do Nicola começar nessa sexta-feira, um pouquinho antes, eu estava conversando com uma pessoa que cuida da carreira do Davi Luiz e perguntei para ele sobre essa história do Besiktas. Essa pessoa do staff do Davi Luiz assegura que não há nenhuma proposta do Flamengo até o momento e garante que o Davi Luiz não quer jogar no futebol turco. Então, em relação a esse novo assédio do Besiktas, acho que o torcedor do Flamengo pode ficar despreocupado, pode ficar tranquilo. O grande ponto é por que o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial ao Davi Luiz.
Se já existiram conversas, se já existiram reuniões, o que o Flamengo espera? Será que o Flamengo não está convencido de que vale a pena contratá-lo? Será que o departamento financeiro do Flamengo de novo vetou a contratação? O que pode acontecer a partir de tudo isso o torcedor do Flamengo está começando a se irritar, porque tem feito campanha, tem feito mutirão, tem feito enorme esforço para convencer o Davi Luiz ou para mostrar que a torcida quer a contratação do Davi Luiz, mas não há avanços. E agora já tem torcedor do Flamengo imaginando que é o Davi Luiz quem está enrolando o Flamengo à espera de propostas do futebol europeu. Prometo ficar de olho nessa história e assim que surgir qualquer novidade, reapareço por aqui para deixá-los bem informados, beleza? Bom, bora falar agora sobre o Palmeiras e a busca por um diretor executivo de futebol de olho em 2022. Anderson Barros fica até dezembro, quando acaba seu contrato. Maurício Gagliotti já deixou bem claro que não vai renovar o contrato do Anderson e que a decisão sobre um próximo executivo de futebol ficará com o seu sucessor, com o próximo presidente do Palmeiras. Tudo indica que esse presidente será Leila Pereira, até agora a única candidata confirmada à presidência do Palmeiras e a grande favorita. Vai ser uma clamorosa surpresa se a gente tiver qualquer presidente que não seja a dona da Crefisa e da Faculdade das Américas. Pois bem, uma pessoa do Palmeiras, com trânsito livre, com o Maurício Gagliotti e também com a Leila Pereira, me assegurou que apesar de vários nomes terem sido especulados nos últimos dias, entre eles, por exemplo, do Thiago Escuro, hoje o favorito para se tornar o executivo de futebol do Palmeiras, caso o Anderson Barros de fato vá embora, é João Paulo Sampaio. Não ligou o nome à pessoa? Estou falando do executivo das categorias de base do Palmeiras. E quero contar alguns bastidores que ajudam a ilustrar o porquê desse favoritismo do João Paulo Sampaio. Primeiro é importante contar que ele revolucionou as categorias de base do Palmeiras. Foi contratado do Vitória e chegou ao Palmeiras no momento em que o Palmeiras não revelava jogadores, a torcida do Palmeiras não confiava nos atletas que saíam das categorias de base. Pois, sob o comando do João Paulo Sampaio, o Palmeiras se tornou o clube que mais revela jogadores para a seleção brasileira. É hoje o clube com mais ativos revelados nas categorias de base, só para citar alguns: Gabriel Menino, Gabriel Veron, Patrick de Paula, Danilo, tem vários, né? E sem contar outros que já foram negociados nos últimos tempos, todos passando pela mão do João Paulo. E para completar, as categorias de base do Palmeiras também passaram a ganhar praticamente todos os títulos do Sub-13 ao Sub-20. O trabalho dele é super bem avaliado, tanto que ele recebeu inúmeras propostas recentemente. Por exemplo, São Paulo e Corinthians fizeram propostas para levá-lo para as categorias de base. Não houve acordo. A CBF vive de olho no João Paulo Sampaio. Existe até um movimento recente que pode levá-lo, ou pelo menos pode garantir a ele um convite para que ele se torne o gerente das categorias de base da seleção brasileira ou das seleções brasileiras de base. Nessa temporada, 3 clubes da Série A procuraram o presidente Maurício Gagliotti para demonstrar a intenção de contratar o João Paulo Sampaio como executivo do time principal. E o Maurício Gagliotti recusou os 3 convites. A multa rescisória, inclusive, do João Paulo é das mais altas. Ele recusou os convites e procurou o João Paulo para dizer: João, não aceitei te liberar porque acho que você tem um trabalho excelente na base e pode, num futuro não muito distante, até ser utilizado numa outra função dentro do próprio Palmeiras. Que outra função poderia ser essa? Obviamente que a de diretor executivo de futebol do time principal. Executivo que tem excelente relação com os atletas do principal, especialmente com os atletas da base, que são os que ele conhece com um pouco mais de frequência, mas também com atletas do Palmeiras de mais tempo. Antes da contratação do Anderson Barros, já existia um movimento dos próprios atletas para que o João Paulo fosse efetivado. Naquele momento, o Maurício Gagliotti entendeu que não seria o momento ideal. Agora, com mais anos de experiência, tudo se encaminha para que o João Paulo pelo menos seja convidado a exercer esse cargo de diretor executivo de futebol. Contei para vocês ao longo da semana que o nome do Gustavo Grossi, que é argentino, trabalhou no River Plate e atualmente ocupa a vaga no Internacional, ele faz uma função de interlocutor, mais do que isso, ele faz todo um intercâmbio entre as categorias de base e o time principal do Internacional. No River Plate ele era o diretor esportivo e ao lado do Marcelo Gallardo teve papel fundamental na transformação do clube. O Gustavo Grossi também tem seu nome especulado no Palmeiras, mas para exercer a mesma função que ele tinha nos tempos de River Plate. E a ideia de pessoas próximas a Leila, e eventualmente até da Leila, embora ela não confirme, seria de ter o João Paulo Sampaio como diretor executivo de futebol e o Gustavo Grossi atuando como um diretor esportivo, mais na parte institucional, mais na parte da comunicação e eventualmente na integração dos atletas da base no elenco principal.
seria uma dobradinha de caras muito bem conceituados, de caras super bem avaliados no mercado, certamente bem mais capazes do que o atual diretor esportivo ou executivo de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, que anda com um filme queimado no Palmeiras desde a temporada passada, só não foi demitido graças aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América conquistados no fim da temporada de 2020. Bom, quero fechar o vídeo falando sobre o Vitória, que vive um caos dentro e fora de campo. Time brigando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro e desde essa semana sem presidente. O Paulo Carneiro foi afastado por 60 dias pelo Conselho Deliberativo. E a decisão, que foi tomada de forma unânime, 76 votos a favor do afastamento, 3 abstenções e nenhum voto contra o afastamento do Paulo Carneiro. Essa decisão se deu porque a Comissão de Ética havia apontado infrações e irregularidades do Paulo Carneiro à frente do Bahia. Do Vitória. Já pensou? Embora o Paulo Carneiro já tenha trabalhado no Bahia também, tem esse ponto, por mais maluco que possa parecer. O Paulo Carneiro foi acusado de fazer gestão temerária, transações de atletas, acordos com empresas que não beneficiariam o Vitória, adiantamento do próprio salário em meio a salários atrasados em todo o clube, além do recebimento de vencimentos como pessoa jurídica. Tudo isso levou o Conselho Deliberativo a aceitar o afastamento do Paulo Carneiro por 60 dias. O presidente, ou o ex-presidente, o presidente afastado, não gostou, esperneou, reclamou, fez uma série de acusações e, só para completar, só para vocês entenderem, ele é o 5º presidente a assumir o Vitória nos últimos 6 anos, mostrando um caos político e toda a dificuldade do clube. Paulo Carneiro, que já havia sido presidente lá atrás, 14 anos atrás, reassumiu o clube em 2019, depois de vencer as eleições. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal Tony Cola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no final da tarde com mais informações e atualizações do mercado, beleza? Abraço, tchau, tchau!